Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia WebPro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre modelagem de dados, que é uma coisa super simples de fazer no Power BI e você vai ver que isso vai aumentar muito o seu poder de análise de dados com o Power BI, porque basicamente você vai aprender a relacionar e utilizar várias e várias tabelas no Power BI ao mesmo tempo, sem precisar de PROQV, sem precisar criar novas colunas, sem precisar de novas fórmulas. É super simples, então vem comigo descobrir como é que a gente faz isso. Agora a gente vai falar sobre modelagem de dados. A gente trouxe aqui um exemplo para deixar muito claro o que é a modelagem de dados e para que serve isso dentro do Power BI. A modelagem de dados ela é muito importante quando a gente tem várias tabelas no nosso relatório e a gente precisa relacionar essas tabelas com a intenção de fazer análises mais detalhadas ou mais complexas dos nossos dados. Então, para a gente ver isso na prática, eu estou aqui no meu ambiente de relatório de Power BI, aqui na página inicial, onde a gente cria os nossos dashboards. Aqui na minha parte de campos, eu tenho 5 tabelas que a gente importou aqui: a tabela de calendário, a tabela de geografia, minha tabela de pedidos, minha tabela de produtos e minha tabela de vendedores. Só para a gente dar uma olhada aqui nessas tabelas, a gente tem primeiro a tabela calendário, a tabela de geografia, com estado, capital, UF e região. A gente tem a tabela linhas de pedido, onde eu tenho o ID do pedido, a quantidade vendida, o ID do produto, o ID do vendedor, a data de envio, a data de entrega e o valor total. Aqui eu também tenho a tabela de produtos, onde eu tenho o ID do produto, a categoria do produto e o segmento do produto. E aqui eu tenho uma tabela também de vendedores com o ID do vendedor e com a UF do vendedor. Então eu tenho 4 tabelas diferentes com informações diferentes cada uma delas. Então, pegando aqui da minha tabela de linha de pedidos, por exemplo, se eu quisesse saber quantos pedidos foram enviados em cada um dos meus dias aqui, eu poderia simplesmente colocar aqui a minha quantidade total de itens. Então eu quero saber a soma de itens que foi enviada por dia, e eu posso pegar aqui minha data de envio e trazer para a parte de eixo aqui, e eu vou ter a quantidade de itens que eu enviei por ano aqui. Se eu quiser ver por trimestre, eu também posso tirar aqui o ano. Se eu quiser ver por mês, eu posso tirar aqui o trimestre. Aqui eu posso ir criando o meu gráfico e vendo a quantidade de pedidos e itens que eu tive pela métrica que eu quiser. Mas imagine que eu queira fazer aqui uma análise de quantidade de vendas por região do país. Observem o seguinte: na minha tabela de linhas de pedido, eu não tenho a informação de para qual região do Brasil esse pedido foi enviado, correto? Eu tenho aqui o ID do pedido, eu tenho o ID do produto, o ID do vendedor, mas eu não tenho nada sobre para onde que eu enviei esse pedido. E aí que vem a modelagem de dados como um fator chave para a gente criar esses tipos de análises. Quando a gente tem dados em algum lugar, a gente tem dados em outro lugar e a gente precisa relacionar esses dados. O que eu tenho aqui? Se eu vier no meu canto lateral esquerdo aqui e eu vier no meu terceiro íconezinho, eu tenho aqui um esqueminha com todas as tabelas que eu importei aqui para o meu Power BI. E aqui a gente tem uma coisa que a gente pode observar. Dentro da minha tabela de linhas de pedido, eu tenho a minha coluna aqui de ID do vendedor. E dentro da minha tabela de vendedores, onde eu tenho todos os meus vendedores, eu tenho a UF do meu vendedor. Então, se eu quiser saber da onde que veio aquele pedido, eu posso simplesmente pegar a informação que eu tenho de UF de vendedor e relacionar ela com a minha informação de pedidos. Mas para eu fazer isso, eu preciso de alguma coisa em comum entre essas duas tabelas. Essa coisa em comum também é conhecida como chave. Então eu preciso de uma chave que conecte a minha tabela de pedidos com a minha tabela de vendedores, e a partir disso eu vou conseguir criar uma relação entre essas tabelas e saber da onde veio aquele pedido. Então, se eu tentar aqui voltar no meu Power BI e criar agora sem ter uma conexão entre essas tabelas, vou tentar criar aqui um novo gráfico. Vou trazer aqui na tabela de vendedores, eu vou trazer a UF aqui para a parte de eixo, e vou trazer a quantidade de pedidos aqui da tabela linha de pedidos
para a minha parte de valores. Veja que ele repetiu aqui o dado para todas as UFs que eu tenho aqui. E ele fez isso justamente porque eu não tenho uma relação entre essas duas tabelas. Mas eu tenho dentro dessas duas tabelas, eu tenho nas duas a coluna de ID de vendedor. Então eu posso utilizar isso para criar uma conexão entre essas duas tabelas e aí sim eu conseguir cruzar a informação entre essas duas tabelas para eu fazer essa análise. Então é como se fosse um PROCVzinho lá que você sabe já fazer no Excel. Se você não sabe, assiste os outros vídeos da Academia BI Pro que você vai aprender a fazer isso bem rapidinho também. E para a gente fazer essa relação aqui no Power BI também é muito simples. Basicamente eu vou clicar aqui na coluna que eu quero relacionar, pressionar e arrastar ela para cima da outra coluna com a qual eu quero criar a minha relação aqui. E pronto, o Power BI ele já criou uma linhazinha aqui entre essas duas colunas. Se eu passar o mouse aqui em cima dessa linhazinha, ele vai me mostrar que eu estou conectando essas duas colunas e essa tabela agora já tem uma relação ativa. Então, se eu voltar aqui no meu relatório, o que aconteceu? Ele já somou corretamente aqui para mim a quantidade de vendas por estado baseado na informação da tabela de linhas de pedido e da tabela de vendedores. Então eu tenho dois relatórios completamente diferentes, duas tabelas completamente diferentes que agora estão se relacionando para gerar a informação que eu preciso aqui no meu dashboard. E agora o que a gente vai fazer aqui é criar um modelo de dados. Um modelo de dados é basicamente você relacionar todas as suas tabelas que você tem para que elas façam sentido para as análises que você quer fazer. Então aqui na minha linha de pedidos eu também tenho a coluna ID do produto e eu tenho uma tabela separada de produtos só com a categoria do produto e com segmento. Na minha tabela de linha de pedido eu não tenho nem a informação de categoria do produto e nem a informação de segmento do produto. Então se eu quisesse fazer uma análise baseada nessas informações, eu preciso ter uma relação entre essas duas tabelas. Então basta a gente clicar aqui em ID do produto e jogar aqui em cima. E pronto, também a gente já tem uma outra relação criada. A gente pode pegar esse outro gráfico aqui, por exemplo, tirar a informação de data de envio e agora eu posso vir aqui em categoria do produto e agora eu já tenho o total de vendas por categoria aqui. Olha que bacana, a gente já está usando vários relatórios diferentes para criar um Power BI mais robusto. Eu também tenho a informação aqui da tabela de geografia e observem agora aqui o seguinte. Eu não tenho na minha tabela de linhas de pedido nada, absolutamente nada sobre regionalização. Eu não tenho F, eu não tenho região, eu não tenho estado e eu não tenho capital. Então eu não consigo conectar essa tabela aqui diretamente com a tabela de linhas de pedido. Então como é que eu posso fazer essa conexão? Dentro da minha tabela de vendedores eu tenho a informação da UF. Então eu posso, na verdade, ao invés de conectar a minha tabela de geografia com a minha tabela de linhas de pedido, eu posso conectar a minha tabela de geografia com a minha tabela de vendedores, que já está conectada com a minha tabela de linhas de pedido. Então agora a gente vai fazer uma modelagem, um relacionamento que é um pouquinho mais complexo, mas é tão prático de se fazer quanto qualquer um relacionamento que a gente fez até agora. Então basicamente eu vou trazer a minha coluna de UF para cima da minha coluna de UF do vendedor e tá pronto no relacionamento. Agora eu já tenho uma tabela que está relacionada com a tabela de vendedores, que tem a informação da UF aqui, e essa tabela está relacionada aqui com a linha de pedidos através do ID do vendedor. Então se eu quiser fazer uma análise por região agora, eu também posso tirar aqui a minha informação de UF e fazer uma análise por região do Brasil aqui, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, qual for o meu volume de vendas por região. Deixa eu mudar esse gráfico aqui para ele ficar mais legal aqui pra gente. Então eu já tenho aqui também a minha análise por região usando tabelas completamente diferentes. E a gente também tem aqui a nossa famosa tabela calendário, que você com certeza já deve ter ouvido falar sobre essa tabela calendário, que é uma tabela que naturalmente a gente não tem um Excel separado para ela, a gente não tem um CSV separado para ela. É uma tabela que a gente cria aqui no Power BI para dar suporte a algumas análises muito importantes para a gente.
Então, se eu vir aqui na minha tabela calendário, ela nada mais é do que uma tabela com data, mês, número do mês, trimestre, ano, semana, dia da semana, etc. Para que essa tabela serve? Essa tabela serve para uma série de análises diversas quando a gente não tem informação suficiente só utilizando o nosso campo de data aqui no linhas de pedido. Então, se eu quiser criar um novo gráfico aqui, vamos supor que eu queira analisar a quantidade de vendas por data de envio. Então, vou usar aqui a data de envio e a quantidade de vendas. Criei o meu gráfico aqui bonitinho. Aqui, através da coluna de data no Power BI, ele me deixa trabalhar a nível de ano, de trimestre, de mês e de dias. Vamos supor que eu quisesse fazer uma análise de qual é o dia da semana em que eu tenho a maior quantidade de envios. Eu não consigo fazer essa análise porque aqui no Power BI, usando só a coluna de data, eu não tenho a informação de qual foi o dia da semana em que aquela venda foi realizada, aquele envio foi realizado. E para isso eu posso ter uma tabela de suporte, que é a tabela de calendário, onde eu tenho uma coluna que me diz qual é o dia da semana, ou talvez até a semana do ano, e eu possa ter essa informação para fazer esse tipo de análise. Então a gente vai pegar a nossa tabela calendário aqui e vai linkar a nossa coluna de data com a nossa data de envio aqui da linha de pedido. Pronto, agora o gráfico que a gente criou anteriormente, ele vai ficar meio esquisito porque aqui eu estou usando a data de envio da coluna linhas de pedido. E na verdade agora eu tenho que usar a quantidade aqui, eu tenho que usar a coluna de data da minha tabela calendário. Mas nesse caso eu também posso usar direto aqui a coluna de dia da semana. E pronto, eu sei agora que quinta-feira é o dia da semana que eu tenho a maior quantidade de vendas. Então eu costumo enviar mais pedidos dentro aqui da minha quinta-feira. Eu posso fazer diversas outras análises com isso, utilizando a minha tabela de calendário. Então pronto, está aqui o nosso modelo de dados no Power BI. Sempre procure utilizar dentro do Power BI, quando você estiver criando seus dashboards, utilizar tabelas mais ou menos nessa estrutura aqui. Eu tenho uma tabela só com as minhas transações, só com as minhas vendas, e aqui eu tenho a data da venda, o ID de cada uma das informações que eu preciso aqui, a quantidade e o valor total. Você pode replicar isso para número de reclamações, pedidos de venda, pedidos de compra. Você tem uma série de tabelas que são transacionais, são tabelas que elas têm fatos que são recorrentes, então você vai ter ali nessa tabela várias transações, sejam pedidos, sejam reclamações, sejam envios de frete, sejam pedidos de compra. E você tem outras tabelas que elas são mais categóricas. Então aqui eu tenho a tabela de produtos, que é só uma listagem de produtos com informações de produtos. Eu tenho a tabela de vendedores, que é uma tabela só categórica também, que ela tem ali todas as informações sobre cada vendedor. Uma tabela sobre geografia também, que eu só tenho as informações da divisão regional ali do país. E uma tabela de calendário que eu tenho informações pertinentes a cada data do ano. Então eu tenho informações que elas são fixas para cada uma dessas tabelas aqui. Eu não vou ter modificações nas minhas tabelas, elas sempre vão ser fixas, mas na minha linha de pedidos, a cada dia que vai se passando, vão entrando novos pedidos. Então essa tabela aqui, ela vai aumentando ao longo do tempo por conta das transações. Eu sempre vou colocar ela aqui como a minha tabela central, e todas as minhas outras tabelas vão estar linkadas aqui para ela. Então a minha tabela de calendário aqui está linkada com ela, a minha tabela de produtos está linkada com ela, de vendedores também está linkada com ela, e de geografia aqui está indiretamente linkada com ela. E dessa forma eu posso construir análises das mais diversas com uma modelagem que é muito simples e muito fácil de fazer aqui no Power BI. Eu espero que você tenha entendido o conceito, é muito fácil de fazer como a gente viu aqui nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário em qualquer lugar que você esteja vendo aqui nessa página. Eu espero que você tenha entendido o conceito e consiga aplicar isso agora para suas próximas análises do Power BI. Eu fico por aqui e te vejo numa próxima oportunidade.